Olá para você, estamos começando o nosso programa Café com Santo Antônio. Hoje já são 13 de agosto de 2023 e hoje estamos celebrando o Dia dos Pais. A você que é papai, parabéns, Deus te abençoe. Então fique aqui no nosso programa Café com Santo Antônio. Vamos estar falando do Dia dos Pais, vamos estar rezando juntos por todos os papais. São José, Pai na ternura, ensinai-nos a aceitar que somos amados precisamente naquilo que é mais débil em nós. Concedei que não coloquemos qualquer obstáculo entre a nossa pobreza e a grandeza do amor de Deus. Suscitai em nós o desejo de nos aproximarmos à reconciliação, para que possamos ser perdoados e também que nos tornemos capazes de amar com ternura os nossos irmãos e irmãs na sua pobreza. Estai próximo daqueles que erraram e que pagam o preço por isso. Ajudai-os a encontrar, juntamente com a justiça, a ternura para recomeçar. E ensinai-lhes que a primeira maneira de recomeçar é pedir sinceramente perdão. São José, rogai por nós. Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Os discípulos experimentaram um momento de fácil entusiasmo. Experimentaram o poder de Deus, o sucesso, a aprovação da multidão que comia justamente quando parecia não haver esperança. Agora, neste evangelho de hoje, o Senhor constrói uma pedagogia para ajudá-los a tomar consciência do quanto o encontro com Deus os afetou. Nosso Senhor os obriga a partir por conta própria. Há momentos em que nosso Senhor nos deixa com as nossas próprias forças no caminho da vida. Os discípulos têm que atravessar o lago, que significa ainda correr o risco de morrer esmagados pela água. Mas mesmo aqui, tomados pelo entusiasmo, eles não percebem o perigo que estão enfrentando e o encaram ingenuamente. A noite torna-se traiçoeira. As ondas daquele lago começam a subir.
o vento torna-se contrário. O medo toma conta do coração dos discípulos e eles não se lembram mais do que Jesus acabou de fazer diante deles. Somente no final da noite, depois de deixá-los sozinhos por algum tempo para enfrentar o medo da morte, nosso Senhor vai ao seu encontro caminhando sobre as águas. Na verdade, nosso Senhor é aquele que venceu a morte. Mas, quando temos medo, deixamos de reconhecer a sua presença. Os discípulos acreditam que seja um fantasma, algo assim, né? Ou seja, uma presença irreal, incapaz de agir concretamente na realidade. É assim que às vezes sentimos Deus nos momentos difíceis de nossas vidas. Nosso Senhor propõe que experimentemos como podemos enfrentar nossos medos com Ele. Pedro, líder da comunidade, concorda em tentar andar sobre as águas para ter certeza de que Deus está realmente presente naquela noite. E de fato, quando Pedro põe o pé para fora do barco, ele vê que pode. Indo ao encontro de nosso Senhor, mantendo assim o olhar nele, consegue vencer o medo de morrer. Mas, a certa altura, os medos voltam. Ele distrai o olhar, dobra-se nos seus limites. E assim, ele começa a afundar. Ao cair, porém, ele vive uma experiência fundamental para o caminho de todo discípulo. Ele percebe que não vai a lugar nenhum sozinho. Não consegue vencer o medo de morrer. Mas naquele momento, sente que uma mão o agarra e o tira das águas da morte. Deus não nos deixa afogar. Ele ouve nosso clamor. Ele nos salva. Então, nesse evangelho de hoje, nós encontramos duas invocações que provavelmente são fórmulas utilizadas ali na primeira comunidade na Terra Santa. Por um lado, a invocação no medo e no perigo. Senhor, salva-me. Por outro lado, a admiração pela presença poderosa de Deus em nossas vidas. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. No nosso caminho espiritual, nós encontramos estas duas coisas. Senhor, salva-me. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Um caminho contínuo entre essas duas experiências. Continuamos caindo e clamando, mas também voltamos a experimentar que nosso Senhor nos ouve e nos tira de nossas situações de morte. Vamos pensar sobre isto hoje. Final do nosso programa Café com Santo Antônio. Feliz Dia dos Pais. Hoje uma bênção especial a todos os papais. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de vós. Que o Senhor volte para vós o seu olhar e que Ele te dê sua paz. Com a intercessão de Santo Antônio, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você. Eu tô bom passado. Paz e bem.